Podcast. Olá, trilheiros! Sejam muito bem-vindos a mais um Na Trilha Podcast. Eu sou Fernanda Deroco. Eu sou Tami Caseloto. E eu sou Camila Nunes. E juntas, nós iremos conduzir histórias de pessoas incríveis, inteligentes. E hoje nós vamos entrar num assunto muito delicado, né? Mas também o homem é assim, um espetáculo e vai poder tirar muitas dúvidas. Hoje, gente, nós vamos trilhar pelos caminhos do Setembro Amarelo. E trouxemos aqui um convidado muito especial, que para nós, ele já tem que se tornar o consultor do Na Trilha. Toda vez que a gente tiver que trilhar por caminhos psicológicos, não vem outra pessoa, não ser ele, Danilo Leão. Aê! Seja muito bem-vindo. Pessoal, fico muito feliz pelo convite novamente. Acho que é importantíssimo vocês abrirem esse espaço para falar sobre um assunto tão delicado, mas super importante, né? Que é a prevenção à saúde mental. Então é um prazer. Ai, muito obrigada. de te receber aqui novamente, né? O bom filho, a casa torna. Que honra nossa. Gente, e antes da gente começar a desbravar esse assunto, tirar as dúvidas, as nossas, as suas, de todo mundo, vamos falar então de quem patrocina a firma, de quem tá fazendo esse podcast chegar até a sua casa. Então, se você está vendo esse podcast, são por causa deles os nossos patrocinadores, né, Camila? Isso mesmo, né, Fer? Chegando por aqui, pessoal, a Easy Connect, né? Provedor de internet. A Easy Connect, que atende Mirassol, região, é líder em atendimento e qualidade. Easy Connect, mais que internet, né? Um mundo de possibilidade. E vem pra Easy Connect você também. Também temos a Tecas, que é um e-commerce da família que vende desde cabeceira até sapateiras, puff. Quer dar uma repaginada no seu ambiente comercial, na sua residência, lojas Tecas. Da Deroco salão especializado em alisamento sem formol, penteado e maquiagem. Siga nas redes @FernandaDeroco, dê um up na sua autoestima. Cantinho Gourmet, o seu mundinho doce lá em Jaci, gente. Cantinho Gourmet da nossa amiga Laila. É uma cafeteria especializada em confeitos. Fica em frente ao Hospital de Jaci. Quando você estiver passando por Jaci, entre lá, tome seu café, leve sua família. É um lugar super agradável. E pra você que trabalha com internet, com vídeos, pra você que trabalha com produção musical, siga nas redes @SeekerMusic do nosso amigo Cardoso. Ele que faz os nossos cortes nas redes sociais, ele que faz a thumb do nosso YouTube. Se você tá vendo isso aqui, é o Cardoso que faz pra gente. Então @SeekerMusic e você vai ser atendido com muito carinho por ele. E é isso, Brasil. E antes, né, da gente começar, sempre tem o nosso motivacional da Tami. Hoje eu só tenho para dizer para vocês que você não está só. Uhul! Isso aí. E é sobre isso, gente. Seguindo nessa linha, Dani, que ninguém está sozinho, e a gente vai falar de Setembro Amarelo, que é muito importante. Conta um pouquinho pra gente como que começou essa questão do Setembro Amarelo. Por que Setembro Amarelo? Tá bem. Essa história começou nos Estados Unidos, né, em 1994. Ela retrata a história de um menino, né, que gostava muito de mecânica automotiva. Ele tinha 17 anos e ele tinha um Mustang amarelo. E as pessoas adoravam ele porque ele era muito simpático, muito bem relacionado, ajudava todo mundo. Chamava Mick M. E em um determinado dia, os pais dele encontrou um bilhete em casa escrito: não se culpem, te amo pai, te amo mãe. E foram até a garagem, né? Ele tinha se matado com um tiro na cabeça. E aquilo foi uma surpresa para todo mundo, porque ele era uma pessoa super adorável, super simpática, super alto astral, e ninguém entendeu nada, né? A partir daquilo, os pais dele, junto com os amigos, professores, começaram uma campanha lá nos Estados Unidos que chamava Yellow Ribbon, que é fita amarela, sabe? Para ampliar esse diálogo e dizer para as pessoas que elas não estavam só
assim como a Tami disse, né? E aí o Brasil, isso foi expandindo pelo mundo, e aqui no Brasil começou em 2015, que é uma parceria da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina e do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Então, a partir de 2015, desenvolveram políticas, né, públicas para promover a qualidade de vida, trabalhar essa questão do estigma, porque muitas pessoas ainda hoje sempre têm esse estigma da saúde mental de dizer, falar sobre o Setembro Amarelo, falar sobre esse assunto tão delicado que é o suicídio, morte, não promove ainda mais. Então o objetivo, na verdade, é desmistificar tudo isso. Então desde 2015 a gente tem essa campanha anual, que é o mês de setembro, né, que a gente enfatiza com as fitinhas amarelas, mas é uma campanha que ela deve durar o ano todo. Ô Dani, e você disse que esse menino, ele era muito feliz, né? Geralmente quem vai fazer um atentado contra a vida não tem uma expressão, não tem algo assim, ele estava muito deprimido, muito triste, pode estar de qualquer jeito. Sim, na verdade, a gente sempre é importante pensar que quando nós falamos de comportamento, né, desse tipo de comportamento, de tirar a própria vida, a gente fala que são fatores multifatoriais, né, são várias questões, porque de fato pessoas muito tristes têm uma tendência, sim, mas não necessariamente, porque cada indivíduo manifesta o seu adoecimento mental de uma forma. Então não há protótipo para, ele estava triste, logo cometeu. Não, ele pode manifestar comportamento de felicidade, assim como a situação desse menino. E isso pode vir, ser genético, isso? Vir de pais, de avós, vir hereditário, né? Sim, sim. Tem alguns estudos que apontam, sim, esses comportamentos que, na verdade, a gente caracteriza como adoecimento mental, as histórias prévias familiares que podem, sim, contribuir para esses comportamentos, né? Não tem como a gente descartar a genética. Não apenas isso, mas também pode ser um fator. Os transtornos, eles potencializam mais as chances de acontecer isso? Potencializa, Tami. A gente tem um estudo que aponta que entre 90% a 95% dos casos dos suicídios cometidos foram de pessoas que tinham um diagnóstico prévio de transtornos mentais. Principalmente uso de substâncias psicoativas, certo? Esquizofrenia, depressão, ansiedade, que a gente fala que é os transtornos de humor, como bipolaridade, e os transtornos de personalidade, né? Narcisista, borderline, então, que é o grupo, a gente fala que é cluster B, um grupo de doenças, de transtornos de personalidade que tem uma incidência maior. Eu não imaginava o narcisista, porque ele não se ama muito, não é isso? Até você tá certa, né? Ele até se ama muito, mas existe aquela tolerância, a baixa tolerância à frustração. Então, eu me comporto de maneira como se tudo fosse direcionado a mim. Quando isso não acontece, o meu limiar reduz. Então, em algumas situações, a probabilidade é de tirar minha própria vida. Ô Danilo, e tem algum estudo que prova assim, alguma coisa, alguma característica que é a falta de algum hormônio do corpo, o hormônio da alegria, né? Na verdade, não exclusivamente para o suicídio, mas a gente sabe que os transtornos mentais, eles afetam, né, os nossos hormônios. Então, por exemplo, embora que a pessoa, o que eu faço quando eu tenho algum sintoma de ansiedade, depressão, que é o básico aí, né, que a gente ouve com mais frequência. Todas as vezes que eu recebo um paciente na clínica, eu sempre sugiro que ele procure um médico, um clínico geral ou um endocrinologista para a gente fazer esses exames de hormônio. Porque, por exemplo, se a pessoa tem uma baixa dosagem de vitamina D, vitamina B12, os hormônios dele estão alterados, então aquilo pode afetar significativamente no funcionamento, no padrão de funcionamento psíquico dele. Ou seja, o hormônio regula as nossas emoções. Então, se o hormônio estiver alterado,
de fato, eu posso vir a cometer algum suicídio ou alguma coisa contra a minha própria vida. Por exemplo, a gente sabe que algumas pessoas que têm o problema de hormônio, que faz o tratamento na tireoide, ela, por exemplo, pode, quando está muito desregulado, ter um surto psicótico. Né? Então é importante a gente acompanhar. Por isso que a gente fala que é multifatorial. A gente precisa estudar esse indivíduo de uma forma bem integral. Uma pessoa que tem insônia, mas eu não, uma pessoa que só tem insônia, não tem depressão nem nada, isso pode desencadear alguma coisa do tipo? A insônia ela vai desencadeando, por exemplo, a exaustão mental. E a exaustão mental ela gera fadiga, estresse, irritabilidade, adoecimento e aí vários fatores, né? Então, a insônia atrapalha muito a qualidade de vida, né? Sim. E é importante a gente analisar, porque se não tiver um fator hormonal ali de disfunção neural que atrapalha o sono, porque às vezes a pessoa também tem um transtorno do sono, né? A gente precisa entender, porque naturalmente é um fator emocional que está atrapalhando a regulação do sono. Por exemplo, a produção de melatonina. Uma pessoa, quando igual o Mike, né? Mike que ele chamava, Isso. né? Que era feliz, que ninguém imaginava. Tem como as pessoas próximas, amigo, familiar, conseguir identificar? Tem algum sinal que mesmo a pessoa mostrando uma alegria, uma felicidade, a gente consegue diagnosticar, falar, nossa, eu acho que não tá bem ali, para poder ajudar? Dificilmente as pessoas escondem muito como elas se sentem. Então, se a gente fizer uma investigação e se aprofundar, você vai perceber que a pessoa foi dando alguns sinais. Sinais que muitas vezes a gente não percebe. Por exemplo, Camila, conta pra mim como você se percebeu hoje. Hoje, eu tava mais eufórica, porque eu fui fazer algo que eu gosto, que é andar a cavalo, então assim, eu fico mais feliz esses dias. Bem, se eu não tivesse te feito essa pergunta, de repente você não pararia para pensar, né? Ou de repente na hora de deitar, ia falar, nossa, hoje foi um dia legal porque eu fiz coisas que eu queria. Então a gente tem essa dificuldade de se auto-observar, de saber como foi o meu dia, a gente vai vivendo, correndo. Então observar o outro é muito difícil, porque eu preciso ter uma escuta, uma observação muito sensível. Então é possível sim analisar essa mudança de funcionamento, né, das pessoas. Por exemplo, às vezes a pessoa não demonstra nenhuma tristeza, mas naturalmente um isolamento, uma mudança no padrão de vida dela, de humor, como por exemplo, a Tami está muito sonolenta, a Fernanda tem comido um pouquinho demais ou perdeu o apetite nesses últimos dias, o que está acontecendo? Então, a gente consegue observar se a pessoa está mudando o comportamento dela. Tem muitos estudos, inclusive, né, com palhaços, comediantes, porque eles encenam constantemente uma felicidade que muitas vezes não é real, porque ele está ali como ator, né? E tem essa coisa da solidão, porque eu estou sempre trabalhando para promover a felicidade do outro. Então, alguns estudos relatam essa desregulação emocional do meu cérebro identificar quando de fato eu estou sentindo prazer nas coisas. E aí muitos deles relatam essa tristeza porque de fato eu vivo uma mentira constante, porque eu promovo a felicidade e na verdade eu estou sempre muito triste. Igual o comportamento de pessoas que têm tudo na vida, mas cometem, né, o suicídio. Sim. Tem muitos casos disso que a pessoa tem tudo. Tem dinheiro, tem uma família perfeita, né? Bom, até onde a gente sabe. Porém, ela chega ao adoecimento. É que a gente sabe que o adoecimento psíquico, né, mental, ele não está relacionado exclusivamente a tudo isso que eu tenho, mas as coisas que eu não tenho. Porque quando a gente olha de fora, a gente percebe tudo que o outro tem na vida dele, mas a gente não sabe as dores, as feridas, e ainda mesmo tendo tudo,
sumariamente, a gente pode entender que essa pessoa existe algumas lacunas e a maneira como ela interpreta aquilo e tudo. Por exemplo, eu já atendi diversas pessoas que têm um sofrimento emocional por não se sentir merecedoras de tudo aquilo que ela tem. Ou seja, ela tem um problema de autoestima, então ter tudo isso ainda é um problema. Porque como assim eu tenho tudo isso e ainda não sou feliz? Dani, tem frases tipo, é frescura, jamais vai fazer isso, pessoas que vêm falando, quem fala não faz. Quem fala não faz. E então, tipo, até que ponto isso pode aumentar as chances de a pessoa cometeu ali de tirar a própria vida? Quem fala não faz mesmo ou faz? Faz, né? Quem fala faz. Né? Hoje eu inclusive conversei com uma família sobre isso, né? Porque eu tenho uma paciente que é transtorno de personalidade e nós estávamos com a família junto tentando trabalhar essas habilidades para melhorar essa característica da paciente, porque a gente tem esse estigma de quem fala não faz, mas na verdade é um grito de socorro. A pessoa está constantemente dizendo, eu não estou bem, de fato não quero tirar minha vida, mas não encontro outra solução. Então a gente precisa sempre ficar alerta. Eu sou um fardo, eu tô cansado, a minha vontade é de desaparecer, seria melhor eu dormir e nunca mais acordar. Eu vou tirar minha própria vida, chega, eu sou um peso para vocês. Então essas falas são sim muito preocupantes, embora que muitas vezes a família perde também a tolerância, porque essa situação vai acontecendo muitas vezes e também algumas pessoas, pelo transtorno mental ou de personalidade, utiliza isso como barganha mesmo, para receber algumas coisas, né? Mas, naturalmente, a gente precisa entender que uma pessoa em um funcionamento saudável mentalmente não tem o porquê pensar em tirar sua própria vida. A nossa centralidade é tentar buscar um recurso para lidar com o problema e não pensar em tirar a vida, né? E a gente não validar esse sentimento, isso pode aumentar, então, as chances de a pessoa cometer... Sim, a não validação, porque as pessoas se sentem, ninguém está me escutando. Mesmo quando eu falando que eu vou cometer algo muito ruim, não me dão atenção. Ou não acreditam em mim. Ou não acreditam em mim. Então, uma hora, de fato, eu vou fazer e vou provar para todo mundo que eu tinha coragem. Nossa. E a pessoa forte. Que ela está pensando em retirar a própria vida, ela enxerga que aquilo ali é o único caminho para paz. Ela está em tanta dor e tanto tormento que aquilo ali é a única fonte que ela enxerga. Sim, na verdade, muitas vezes enxerga outras possibilidades, mas acredita que aquilo não é real. Eu sei que as coisas podem ser diferentes, mas eu estou cansado de sempre viver a mesma coisa, e aí encontra como uma solução rápida para reduzir a dor. Porque naturalmente, todos nós somos assim. Quando nós temos um problema, por menor que seja, o pneu do meu carro está com problema, eu vou ficar pensando naquele problema todas as vezes que eu entrar no meu carro, enquanto eu não resolver aquilo. E naquele momento, dá uma sensação de que, poxa, eu acabei de arrumar o farol do meu carro, agora é o pneu. Então, quando a gente tem esse dilema de vida, né, de sentido da minha valorização, da minha existência, as pessoas relatam um cansaço, uma exaustão. Eu não tenho forças para pensar em uma outra solução. Essa é a mais prática, mas não é a melhor nunca. Sim, até porque quem fica, né? Quem fica sofre muito, não tem... E na verdade não resolve o problema, né? Eu não vou resolver nada. Sim, só cria outro. Acha que tá resolvendo um problema que parou de ser um fardo e não consegue entender o tanto que vai fazer falta, né? O tanto que vai fazer falta. E que não era um fardo. Às vezes, Tami, de fato, é um fardo, sim. É um fardo para si, é um fardo para a família, porque não é fácil lidar com uma pessoa com um adoecimento psíquico, porque às vezes você dá suporte, você leva num profissional e é cansativo, porque às vezes é difícil ver essa resposta, mas a gente tem que continuar. Assim como qualquer dilema que nós temos na nossa vida, a gente precisa continuar. Então, às vezes, de fato, é um fardo, mas é um fardo que a gente precisa resolver.
não é? E essa nunca é a melhor resposta, né? A gente não resolve, e uma coisa que a gente precisa pensar todas as vezes, porque alguém em algum momento da vida pensou, eu acho que para mim já deu, né? Eu preciso pensar, eu de fato tenho noção do que é isso? Eu tenho noção do que é acabar tudo? Eu tenho uma vida pela frente, eu tenho tantas coisas para construir, porque às vezes a gente não tem a dimensão de aprofundar e analisar que esse meu pensamento é um pensamento imediatista, né? E o índice, nesse caso hoje no Brasil, ele é mais idoso? Porque eu li um artigo que fala que hoje o idoso também comete muito, né? Sim. E eu acho que leva porque trabalhou a vida inteira e depois eu acho que se sente desvalorizado, talvez não se sente capaz de fazer algo. E tem a questão também que eu li de 10 a 24 anos. Tem crianças também? Olha, tem aumentado cada vez mais os índices aqui no Brasil e no mundo, né? Faz todo sentido o que você fala na terceira idade, e tem reduzido mesmo as idades. Algum dos fatores a tecnologia contribuiu muito negativamente para isso, mas hoje os índices do Brasil são de aproximadamente 14 mil pessoas por ano, é uma média de 38 pessoas por dia, né? Os índices de homens, a maioria homens, né? De 15 a 29 anos, tá bem? Idosos a partir de 70 anos, tá? Tem mais, o maior índice é masculino, mulheres tentam mais, mas os homens conseguem mais, porque os homens nessa faixa etária de 20 a 39 anos, eles têm muito acesso a fatores letais, como arma, medicamentos, enfim. Quais são os fatores que potencializam isso, né? Quando a gente fala na infância, na adolescência, nós temos esse grande problema da comparação. Se eu não me engano, agora o Instagram vai tirar, né, os filtros. Esse é um dos problemas, né? As pessoas estão tendo muito distorção de imagem, comparação. O outro tem uma vida diferente da minha. Então é uma coisa que o bullying, né? O bullying é o principal fator na infância, na adolescência. E na fase do idoso, da terceira idade, tem esses fatores sim que você disse, né? A pessoa aposenta, a vida dela acaba aparentemente sendo menos interessante, porque ela tem um número reduzido de interações sociais, de vivenciar a morte de muitas pessoas, de muito colega, de se sentir sozinho, abandonado pelos filhos. Então tem esses fatores. Olha, pensando agora na tua resposta, né? Eu não sei te dizer cientificamente, mas acredito que sim. A adolescência é um momento de um turbilhão de produção de hormônios e na terceira idade também tem essa queda, né? Então, hormônio de prazer, realização, né? Então faz sentido totalmente, né? Faz muito sentido a tua fala. E existe aquela questão também na fase adolescente. Eu já vi algumas reportagens assim e alguns casos assim de crianças e adolescentes que sofreram abusos e aí devido a isso tentaram tirar a própria vida. Também é um fator que pode. Então qualquer coisa que tire o sentido na realidade, essas pessoas elas não têm mais sentido de viver. Então, assim, o quanto é importante a gente buscar um sentido para a nossa vida. Sim. E saber que a nossa vida, ela não é só um carro de luxo ou uma viagem. A sua vida está acontecendo aqui agora, a nossa vida está acontecendo aqui agora. E, infelizmente, o excesso de comparação é complicado. E, na realidade, se você for entrar na internet, você entra e cai muito nisso. Nessa questão de ter a estética perfeita,
a vida perfeita. E na realidade, a sua vida ela já é perfeita como ela é. Você tem que buscar a perfeição e a felicidade dentro daquilo ali que você encontra ao seu redor. A sua família ela é perfeita do jeito que ela é, dentro das condições que ela pode. E sempre, óbvio que não é pra você não correr atrás, né? A gente tem que correr atrás das coisas que a gente quer. Mas sempre com aquele pezinho na realidade. O Dani, e quando você fala sobre transtornos que podem aí causar e levar uma pessoa a fazer isso, geralmente a pessoa pensa muito, ela sofre muito até fazer, ou não tem nada a ver? Pode ser que ela já fique doente e logo ela vai a fazer e nem busque ajuda, ou não? Ainda ela vai ter um sofrimento extenso? Cada caso é um caso? Como é que é? Cada caso é sempre um caso, né? Existem pessoas, sim, que vêm sofrendo há muito tempo e ela tem conhecimento disso. Estou tentando há muito tempo, é por isso que a gente sabe, eu trabalhei bastante tempo em hospital de serviço de psiquiatria e as pessoas chegavam, eu tentei suicídio 15 vezes, 20 vezes, ou seja, ela vem sofrendo um período, né, longo e não está conseguindo encontrar recursos, mas algumas pessoas também, muitas vezes, quando ela é exposta a uma situação traumática, um luto, ou um desemprego, ou um abuso, ou uma violência, às vezes o limiar dela de sofrimento é reduzido. Ela não tem habilidade para lidar com aquilo e ela pode pensar em um período breve e até cometer por impulso. Né? Porque eu fui vítima de uma situação, não sei lidar com aquilo e não encontrei mais razão para tal situação. Nós estávamos conversando sobre o uso, por exemplo, de substância psicoativa, né? Então, de repente, eu já venho trazendo um limiar de frustração baixo, uma personalidade impulsiva, uma pessoa extremista, e de repente, em um uso de uma substância, em uma festa, ou enfim, né, eu posso ter uma desassociação, a gente fala desassociação da personalidade e cometer o suicídio. Gente, é muito triste. O endividamento também da população, esse pessoal que tá devendo a agiota, esses joguinhos, né, Dani? Sim, que aumentou também, né, a quantidade de problema, né? Eu atendi algumas pessoas, assim, que perderam muito dinheiro nesses jogos, né? E a ponto de querer tirar a própria vida, né? Porque eu me envolvi com um problema, muitas pessoas, então eu fico exposto, vulnerável, com vergonha, fui me submetendo a tudo isso. Na pandemia a gente sabe a quantidade de empresários que cometeram por essa preocupação de saber que a minha empresa vai quebrar, tem 100 pessoas, que tem 100 famílias, olha o peso que é nas minhas costas. Então, o fator econômico, ele é muito significativo. Por exemplo, o país com mais índice é Lesoto, né? Guiana, que são lugares que têm uma situação econômica diferente, ruim, ou tem uma política, às vezes, muito rígida, totalitária, como, por exemplo, a Rússia, a Coreia do Sul, também tem índices altos. Eu ia até te perguntar da pandemia, porque acho que fica bem, bem evidente para todo mundo, né, que na pandemia aumentou muito esse caso. E será que, fora isso também, tem a ver da pessoa ficar muito tempo dentro de casa, na internet, aí não tinha mais aquela coisa de sair, conversar... Talvez comece a se olhar ali com... O que será que... É o isolamento social, né? Ou seja, a mudança de estilo de vida atrapalha muito. Porque eu estava acostumado com a minha rotina, todos os dias fazia isso, daqui a um mês tudo mudou. Um dos fatores que potencializa isso é o isolamento. Né? O fato de não ter relacionamento social. A gente sabe, todo mundo fala, a rede, hoje tem se falado muito, é bacana, né? Rede de apoio, rede de suporte. Então, quando eu convivo com outras pessoas, a minha vida tem outro sentido. Por exemplo, trabalho aqui com vocês, o Dani não veio hoje. O que aconteceu? A probabilidade de vocês me mandarem mensagem é muito alta. Teve um estudo ano passado nos Estados Unidos com os veteranos da guerra, né? Porque é sempre muito estudado
os transtornos mentais que acontecem com as pessoas que vão na guerra, etc. E entenderam, né, que as pessoas que mais provocaram, né, esses gestos e o ato em si, são pessoas que tinham menos contato de rede social no celular, na agenda de celular, né? Então são pessoas que eram mais isoladas, tinha menos convivência, menos amigos, menos relacionamentos interpessoais. Então, eu acredito que esse é um dos fatores que potencializou esse problema da pandemia. E também porque na pandemia a gente precisou lidar com problemas da minha própria vida, do meu próprio relacionamento familiar, marital, coisas que muitas vezes eu ia levando porque a vida era corrida e não tinha tempo de olhar para isso. Quando eu paro e olho para mim e não tenho uma estrutura adequada, isso começa a me gerar sofrimento. Verdade. Vamos lá. Pode fazer. Uma eu não sei dizer assim, a respeito, mas o egoísta e a questão da vergonha. Por exemplo, o japonês cometeu suicídio por vergonha, mas isso está relacionado também ao egoísmo, porque ele não está sentindo, quando ele executa isso, ele não está pensando em mais nada, em mais ninguém. E a outra pergunta seria, esses países que não faz muito sol, quando entra a estação aí de verão, tudo, que aumenta, não sei se aumenta ou se é quando fica mais... Tem uma tendência de quando fica mais frio. É uma tendência. Então respondendo a primeira pergunta aí, dessa questão do egoísmo, né? Então o egoísmo, o sufixoísmo a gente caracteriza como uma patologia, né? Então quando eu olho para mim exclusivamente, eu até muitas vezes, pela minha vulnerabilidade, pela minha vergonha, eu consigo entender o impacto que de fato pode se gerar no outro, mas eu estou olhando exclusivamente para minha dor. E a gente fala mesmo que é um ato egoísta, porque você não pensou no outro. Você precisa pensar o impacto que você tem, a contribuição que você tem na vida do outro, mas a pessoa está adoecida, por isso ela não tem essa habilidade para olhar. Quando a gente fala, né, essa outra pergunta do clima, existe a sazonalidade. Nós, inclusive, no nosso diretório de saúde mental, diagnóstico, né, a gente sabe que existe depressão sazonal. Ou seja, quando tem essa mudança de clima significativo, a gente tem uma tendência a ficar mais triste, embotado, né? Recolhido. Por exemplo, no frio, a gente não tem muita vontade de sair, de socializar, de fazer as atividades. Então a gente volta para o nosso recolhimento e tem sim uma mudança significativa. Nesses países nórdicos, as pessoas relatam uma tristeza muito grande, porque as pessoas não conversam, os vizinhos não se relacionam, não saem muito na rua, ficam muito fechadas, né? Gente, então é engraçado, né? Porque às vezes a gente tá cercado de muita gente e fala, nossa, eu tô cansado. Mentalmente eu tô cansado. É muita gente, é muita informação. E também tem isso de quando você também está sozinho, você também fica deprimido. Então, sim, o ideal é achar o equilíbrio ali, né? É achar o equilíbrio. Não é um problema estar sozinho, gente, às vezes mas evitar... também, né? Solidão e solitude, né? Existe a solidão e a solitude. Tem muitas pessoas que gostam e ela vai bem, muito bem sozinha. Não há nenhum problema. O que a gente precisa entender é como é o funcionamento da pessoa. Ela começou a se isolar, ela está muito triste, ela tem apresentado as características e está muito sozinha. Porque a pessoa muito sozinha, ela fica só na cabeça dela. Entende? Ô Dani, a hora que nós estávamos falando, você falou que a mulher tenta mais, porém o homem consegue chegar ao fim. A questão de ser mais homens também entra porque ainda é um tabu a psicologia para o homem, pedir ajuda, a parte de ser homem, aquele peso que carrega de ter que ser tudo dentro de casa, porque eu falo que ser mulher é difícil, mas ser homem também deve ser muito difícil, né? E aí eu vi um estudo que o homem conseguia mais, igual você falou.
Só que entra muito isso por conta do tabu de ele ter vergonha de ir até você ou qualquer outro profissional. Sim, o homem, na verdade, tem um pouco mais de dificuldade de falar sobre os sentimentos, né? Isso tem melhorado muito. Tem melhorado muito. Eu tenho percebido os adolescentes conversando muito sobre... mas o homem tem mais dificuldade, porque o homem tem muito essa coisa que a gente estuda, né, na cultura do macho, de ser produtivo, responsável, o que cuida da casa, embora que isso já mudou, né? Mas o homem ainda carrega sobre si que a responsabilidade maior sobre aquilo é dele. Então o peso também fica maior. E trazer isso para o outro é muito difícil, porque eu vou expor para minha esposa que eu tô frágil, eu vou expor para os meus filhos, para os meus amigos, as pessoas vão falar, para de loucura, para com essas conversas e segue a vida. Então tem esse peso, sim. Até porque tem gente que fala, você tá fraco. Homem nenhum quer ouvir você é fraco. Porque o homem, ele nasceu com esse negócio de ele é o mais forte. Então eu acho que ouvir isso deve destruir o homem. E como que a gente faz, Dani, para convencer de uma forma sutil, quando a gente vê que um amigo ou um parente tá passando por um processo complicado de receber ajuda profissional, ou a gente chegando aos pouquinhos ali até levar, porque chega um ponto que eu acho que a gente precisa que seja um profissional. Só a gente, eu acho que não vai resolver, né? Acho que muito boa a tua pergunta, e é interessante a gente assim diferenciar ouvir e escutar, né? Eu preciso começar a ter uma escutativa. Quando eu percebo que o outro está diferente, eu me colocar na condição de ouvir, de tentar entender o que ele está passando. Por exemplo, Fernanda, tenho percebido que você está diferente, tenho percebido que você não está tão animada quanto antes. O que tem acontecido? Como está o teu trabalho? Lógico que, eu não sou psicólogo, mas é se colocar no lugar de escutar sem julgar. Mas eu também tenho problema. Mas por que você não faz isso? Não, mas para com isso. Você tem que pensar diferente. Tira essas coisas da tua cabeça. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, que o acolhimento, ele não requer julgamento. E nem receita, porque a ajuda, na verdade, é me colocar na condição de entender o que o outro precisa e não aquilo que eu acho que ele precisa. Então, um caminho é se colocar na condição, primeiro, de observar como ele está, né? A gente é um dever nosso. Como tá as pessoas da minha família, as pessoas que eu me relaciono, como tá pessoal do meu trabalho? Eu percebo que o Diego chega assim todos os dias. Hoje ele chegou diferente. O que aconteceu? Então tentar olhar e se colocar na condição de escutar. A gente tem esse hábito. Eu vou conversar com a Camila e falar: Camila, nossa, eu preciso te contar o que aconteceu comigo. A Camila vai falar assim para mim: não, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Então a gente tem que tomar um pouco desse cuidado de falar muito de nós, porque a gente não escuta o outro. E você estava falando da parte do julgamento. Eu acho que muita gente comete esse erro, porque eu vou desabafar com você, a gente não tá esperando que a pessoa fale nada, principalmente que critique, né? Não é isso que você tá esperando. Aí você vai tentar desabafar, a pessoa vai e te critica, te julga. Eu te avisei. Mas eu não acredito nisso. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona pra você nesse momento. Pra aquela pessoa é assim que tá funcionando na cabeça dela. Então eu acho que essa parte do julgamento, ela fere muito, né, a pessoa. Eu acho que quem tá machucado se vê ladeira abaixo, mais ainda. Ela fala: eu encontrei um lugar para desabafar uma pessoa, mas só veio crítica, melhor eu não falar. Aí vai se isolando cada vez mais, né? Isolando e vou ficando. E a fala, ela é um processo de cura, né? Quando eu coloco para fora, as coisas vão resolvendo, não tem a proporção da maneira como eu vejo, né? E pra gente tentar, de alguma forma, vamos supor que eu tenho um amigo e ele já tentou fazer algo contra a própria vida. Como que eu conseguiria levar ele de uma forma sutil até você? Porque só eu perguntando, talvez ele não quer falar, mas tem algum meio que faça a pessoa dar um gatilho na pessoa, falar: não, eu vou ouvir, eu vou seguir, eu vou num psicólogo? Tem algum gatilho?
pra gente fazer isso. A Fer falou de algo muito bacana, né? O que faz a gente ter vontade de viver são as novas trilhas que a gente escolhe para a vida. Então, contribuir para a elaboração de uma nova trilha, uma nova meta, um novo objetivo, é um caminho. De dizer, por exemplo, teu amigo fictício, Bruno, eu tenho percebido, poxa, eu sei o que já aconteceu, percebo que você está muito calado, e aqueles sonhos que você tinha lá atrás? Ou então, o que você está pensando em fazer no próximo semestre? Por que você não desenvolve alguma coisa? Eu percebo que você é muito bom nisso. Sabe que de repente um profissional pode te ajudar com isso. Segue o Danilo aqui nas redes sociais, mesmo que você não vai fazer uma consulta, mas assiste, então traga alguns temas de uma forma como naturalidade para o outro entender que não é só ele que passa por aquilo. Algo que é muito bacana também é dividir um pouco a sua vida, porque o outro começa a entender, não sou apenas eu que sinto isso, que passo por isso, mas o outro também tem, né? Os dilemas, os momentos de fraquezas e enfim. Dani, assim, vamos falar sobre isso também, vamos falar sobre a prevenção, né, disso. Questão de uma criança, um pré-adolescente, que ele seja muito introvertido. Às vezes esse adolescente ele fica muito tempo no seu quarto, muitos adolescentes eles ficam muito em jogos online, né? Muitas vezes não tem amigos reais, tem só os amigos dos jogos. E aí ele passa por situações e não fala com os pais, tal. Até que ponto a mãe, ou com que idade uma mãe ela pode decidir pelo filho e falar assim: Camila, você tem 12 anos, você vai pra terapia, eu vou te levar. Porque tem mães, hoje em dia, que ainda falam assim: mas ele tá adolescente, eu tô invadindo a privacidade dele, eu tenho medo de invadir a privacidade do meu filho. E de repente esse menino tá aí sendo coagido por quadrilhas online, esse menino tá já sofrendo várias coisas e essa mãe nem sabe porque ela não quer invadir a privacidade dessa criança ou desse adolescente. Qual é a idade, até quando uma mãe não tá invadindo? Qual que é teu ponto de vista a respeito disso? Tá, eu entendo assim, a criança ela legalmente não é responsável por ela porque ela não tem habilidade ainda para tomada de decisão. Então os pais são os tutores, os responsáveis, então é importante que os pais tenham essa tomada de decisão de que se perceber que o funcionamento do meu filho não está adequado, deve sim, mesmo a criança não querendo, né, contrariando, é importante levar e tentar fazer um trabalho, mesmo que devagar, porque essa criança ou adolescente ainda não tem habilidade de auto-julgamento e entender o que está acontecendo com ele. Mas é importante sempre estabelecer um bom vínculo com a escola. Tá? Hoje a gente sabe que um dos problemas é a precariedade de profissionais de saúde mental. Por exemplo, o que é destinado dos recursos de política pública para saúde, apenas 3% é para saúde mental. Então não tem profissional suficiente que atenda toda essa demanda. Um ponto muito importante é a escola. A escola é um ambiente que a criança passa uma grande parte do tempo, se socializa. Então, e os professores, tá ali, um professor para de repente 30, 20, 40 alunos, tem essa dificuldade de sondar isso, de investigar essa criança. Então, e os professores também não têm toda essa habilidade, né, em saúde mental, e recai também sobre eles todo esse peso. A gente está em momento aí de política e é bom dizer isso, que cabe também, né, aos municípios, aos órgãos de saúde tentar fazer esse treinamento, na minha concepção, nas escolas. É o primeiro lugar de pegar o psicólogo ali do município e fazer umas palestras, o médico, a enfermeira, assistente social, para promover esse diálogo, porque a professora ali durante o dia, ela começa a ter um pertencimento e um reconhecimento. Acho que essa criança não está funcionando como ele
poderia funcionar, ou teve alguma mudança ali no contexto escolar, porque está muito relacionado às relações, à tecnologia, aos amigos, o bullying, que é um grande problema. Então, esses fatores. Mas, se você perguntou de idade, eu, por exemplo, já atendi crianças com esse tipo de fala com 4 anos. Nossa. Então tem aproximado muito, porque as crianças vê muitas coisas nas redes sociais, na internet. Então é importante que os pais monitorem essas crianças, não invadindo totalmente a privacidade da criança, mas monitore, estabeleça diálogo, deixe claro para os filhos que a responsabilidade sobre o seu cuidado é minha. Então eu vou sim tentar entender o que você está assistindo, o que você está jogando, por que você fica tanto tempo nesse quarto. Eu preciso entender como está a sua dinâmica na escola, como é a sua relação com seus amigos. Chamar esses amigos às vezes para vir para casa, sabe? Do que deixar os filhos muitas vezes solto. Então ter esse monitoramento mesmo, porque às vezes eu me deparo com um adolescente que os pais falam assim: Danilo, nós não sabemos o que está acontecendo, porque em casa ele é uma pessoa e na escola ele é outra. Isso não existe. Existe. Às vezes a criança na escola é um ambiente maravilhoso, é o único momento que ela se sente pertencente ali, e em casa está vivendo um super conflito, que ela não está se sentindo aceita, ou vice-versa, né? Porque, por exemplo, a adolescência é um momento muito difícil para todo mundo. E às vezes o ponto mais importante é ter essa comunicação com a professora, com a escola, e vice-versa, né? Construir essa rede de apoio mesmo. Porque realmente, gente, é preocupante ver a quantidade que acontece. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu não imaginava que meu filho estava passando por isso. A hora que acontece, a pessoa... Sim. E realmente hoje em dia eu percebo que com o aumento de rede social, não existe mais conversa, né, Dani? Então, assim, infelizmente, as pessoas não conversam dentro de casa, não têm os seus momentos com a família e não sabem o que um ou outro está passando. Então, assim, é independente, gente, tentar criar, né, dentro de casa, um ambiente acolhedor. Independente de toda a situação, né, tentar acolher. É óbvio que existe muita desestrutura. E você tocou num ponto, Dani, que, assim, sobre como é passado pouca verba para municípios, para cuidar da saúde mental no geral. E eu vejo que também tem outro problema, que isso existe não só com quem trabalha na saúde mental, né? Não é só quem trabalha no setor público, mas todas as pessoas, existem um pessoal, uma galera que ela se acostumou com o sistema. Então, por exemplo, aqui no SUS eu tenho que fazer uma escuta e eu não posso fazer o meu trabalho. Porque eu tenho só tantos minutos para fazer. Então a pessoa, infelizmente, ela se forma por um motivo. Ela chega lá, isso não é todos, tá? É uma galera. Ela chega lá, ela tá vendo um problema e ela não quer agir porque, não tem como eu fazer. Ou na escola, o aluno chega, não tem o que eu fazer. Sempre tem o que fazer, sem atravessar os seus limites. Você tem um limite até onde você pode esticar seu braço, mas às vezes você está esticando menos. Então você está vendo que aquela pessoa precisa de um pouco mais, faça um pouquinho mais, sabe? Eu acho que tem sempre... A humanidade, ela ficou um pouco fria. Eu tenho esse olhar que a humanidade, ela ficou um pouco fria e a gente não consegue ter um olhar de carinho, talvez pelas pessoas, ou deixa, o fulano é assim mesmo, o ciclano não sei o quê. E sendo que a gente sempre tem como, sem se exaurir, porque também não adianta a gente querer salvar o mundo, nós não somos super-heróis, mas fazer um pouco mais. Se a gente fizer um pouquinho mais do que a gente está predestinado a fazer, do que está no script, olha, tá no script de eu perguntar da 10 a 20, mas eu acho que se eu perguntar 21, vai funcionar. Eu acho que falta hoje em dia na sociedade esse olhar, essa preocupação com o outro. Eu acho que tá tendo um esfriamento, uma solidão muito grande das pessoas.
E esse não se preocupar com o outro, eu acho muito grave, principalmente dentro das famílias. Principalmente dentro das famílias. Eu tinha uma pergunta. No Discord, nessas redes sociais, tem muito suicídio de garotas. A sexualização das crianças. A gente vê muitas crianças sendo sexualizadas precocemente. Contribui para elas. Parece que elas ficam numa disputa para ver quem é já mulher, quem é já. São crianças. E esses predadores pegam elas. E aí, a partir dali, começa a fazer um monte de coisa que a gente vê. Né? E aí, ela não tem como sair, ela não conversa com a mãe direito, com o pai, né? E comete o suicídio. A pergunta é: como prevenir isso? E uma dica para essas mães ou pais que sexualiza, às vezes nem por intenção, desde criancinha. É um grande problema, né? Porque a gente vive em um mundo muito sexualizado, né? Tudo é muito em torno da sexualidade, do corpo, enfim. As meninas, não só as meninas, né? Mas todo mundo tem antecipado muito isso. Por isso que é importante que a gente analise cada fase que a criança está vivendo. Neste momento de vida, é momento para se conversar disso, para mostrar isso, para falar sobre isso. Acho que um ponto muito importante, assim como nós estávamos falando, é o diálogo, é conversar. Porque quando a criança não tem esse ambiente em casa, que ela se sente confortável para tirar as dúvidas, para falar, muitas vezes isso chega para ela de forma deturpada, né? Nas redes sociais, nessas ferramentas e plataformas de jogos, isso acontece muito, né? Dessa sexualidade, então acaba conhecendo alguma pessoa, acaba se envolvendo, sendo seduzida, e quando se vê, é muito comum, troquei fotos, me expus, e em detrimento a isso, eu fico com vergonha, porque eu vou ser exposta, e essas pessoas, assim como o Diego disse, né? Predadores e patológicos, né, abusadores, eles de fato ameaçam. Olha, eu vou mostrar essa foto para os seus pais, e muitos adolescentes, inclusive, cometem, né, o autoextermínio por este fator, né? Um caminho dos pais é tentar, é aquilo que nós estávamos conversando, se aproximar, tentar conversar, entender, monitorar com quem que esses filhos estão conversando, orientar, colocar para assistir conversas iguais a essas, para entender, olha, situações assim, é importante que vocês nos falem. Eu sempre entendo e sempre falo para todos os pais, né? Eu entendo que um objetivo de família é deixar muito claro que, independente do que acontece com você, nós estamos aqui e é o que nós vamos fazer com isso. Então, as coisas precisam chegar até a gente, por mais difíceis que elas sejam, para que a gente encontre um caminho para resolver. Mas isso contribui, porque as pessoas adoecem, começam a se culpar, a vulnerabilidade, a vergonha, o medo, né? O medo porque afeta muito. Muitas meninas, há 10 anos atrás, eu sei de histórias de meninas que tiveram que mudar de cidade, porque uma foto dela vazou, um crime, né? Porque ou pegaram o celular, ou porque invadiu. Recentemente, um menino aqui no estado de São Paulo, se não me engano, aqui no interior mesmo, eles foram para uma colônia de férias da escola e ele usou a inteligência artificial para gerar nude de várias meninas. E isso gerou um grande problema na vida das meninas, porque as mulheres estão mais expostas à sexualização do corpo, né? E aí isso gerou um monte de problema, porque as meninas não queriam ir para a escola, porque de fato essas fotos rodaram na cidade e na verdade nem reais eram, né? Então é um problema. A gente precisa de meios assim para monitorar isso, enfim. Dani, e para as pessoas que ficam, que são que teve conhecidos, amigos que partiu dessa forma tão trágica, e aí ela tem um processo para ela seguir depois. Como que aquelas pessoas que falam assim, eu não preciso de uma terapia, aconteceu aqui comigo, com alguém próximo a mim, mas estou bem, não preciso de terapia. Realmente não preciso, a pessoa ainda não entendeu tudo o que aconteceu, porque às vezes pode confundir, né? Tipo, eu não estou sofrendo
com não estar vivendo o luto ainda, né? Eu acredito. São situações e situações, né? É muito difícil saber o que passa dentro da cabeça de cada pessoa. Mas eu, como psicólogo, entendo que quando você tem algum familiar ou convive com alguém que de fato cometeu, é importante sim você procurar um profissional, pelo menos naquele início, para tentar elaborar um pouquinho, conversar, entender, porque naturalmente gera um sentimento de culpa, de responsabilização. Por que eu não evitei? Por que eu não liguei? Por que eu não mandei uma mensagem? Por que eu não visitei? Por que eu não falei alguma palavra? E muitas vezes isso vai carregando sentimentos e muitas vezes tardio, porque é um luto muito mal elaborado. Você não passou pelo processo e ninguém entende, as pessoas se sentem muito responsáveis. Existem pessoas que falam, eu sei lidar muito bem com isso, mas ainda assim eu sempre sugiro, olha, procura um profissional só para trocar uma ideia, para entender tudo isso, para colocar um pouquinho o teu pensamento sobre aquilo para fora. Acho que é importante. É porque dizem que o luto, nessa situação, é totalmente diferente de qualquer outra, né? Porque vem de uma tragédia muito grande, totalmente inesperada, não é de velhice, não é uma doença, aconteceu ali, você não vai saber lidar com a situação. E para lidar com esse luto, mesmo, vamos supor, a pessoa passa pelo psicólogo, tudo, mas ela ainda parece que não caiu a ficha ali, ela não entendeu o que realmente aconteceu, como que faz nesse caso? Parece que nada daquilo existiu. Tá. Mesmo que você faça acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tenha uma rede de apoio, nada vai mudar o fato, né? Então eu preciso tentar trabalhar na minha cabeça que esse fato existe, dói e de repente é uma dor que vai se manter por uma vida toda, mas eu não consigo mudar o fato, e ao invés de ficar buscando razões pela qual aquele fato aconteceu, eu desenvolvo razões para continuar a minha vida. Eu busco outros caminhos. Eu não consegui evitar, eu não entendo por que aquilo aconteceu, mas eu preciso trabalhar para que isso não se repita em nenhuma relação minha, nem comigo. Uma pessoa que teve próximo, as chances de cometer o mesmo consigo próprio ali é maior? É maior. É maior pelo adoecimento de empatia, compaixão, né? Não significa que todo mundo que convive, mas é maior. Assim como a chance a probabilidade de um adoecimento mental, psíquico, para quem convive com dependência de substância psicoativa, aumenta, transtorno mental aumenta. Quando eu vivo num ambiente extremamente conflituoso, a probabilidade de eu viver muito conflito, porque eu preciso trabalhar mais resiliência, mais força de ego, né? Então existe uma probabilidade, sim. Eu vi situações que a pessoa passou por isso, por esse trauma, e pegou medo de dormir. E quando dorme, pegou medo de dormir porque tinha muito pesadelo com o que aconteceu. E aí mesmo tomando remédio, tudo, não dorme de forma alguma. E isso estende muito, muito tempo. Até quando essa pessoa consegue ficar sem ter um sono de qualidade? Olha, E por que de ela ter tanto pesadelo, medo? Aí eu entendo que assim, a terapia se faz muito presente, porque você precisa trabalhar a elaboração desses sonhos. Por que eu estou sonhando continuadamente? Ou seja, é uma necessidade de buscar uma resolução. Então eu busco uma resolução. Vamos trabalhar isso para que de fato na hora de dormir você precisa relaxar, entende? Porque você está sonhando porque você não está conseguindo colocar para fora tudo aquilo. E aí é muito... um tratamento com neurologista, psiquiatra, psicólogo, atividade física, alimentação, regulação do sono, higiene do sono. No começo eu tenho muita dificuldade de dormir, então eu vou dormir em um ambiente que é mais acolhedor para mim, com pessoas que me trazem mais segurança. Entende? Mas de fato é difícil. Tem pessoas que relatam assim, minha vida nunca mais foi a mesma. Mas a gente precisa trabalhar, porque contudo, a morte faz parte da vida. Sim.
E daí a importância, Dani, de não abandonar os tratamentos. Porque existe também o abandono dos tratamentos, Sim. né? A pessoa, ela vai, faz um tempo, ai, não tá dando, não tá indo. E às vezes a pessoa precisa. Ou acha que já melhorou. Ou acha que já tá melhorou e para. E na realidade o abandono eu acho que é, pra recaída, pior coisa, né? Exato. Para o medicamento de uma vez. Ai, tô ótimo, mas se... Por isso que quando, né, nós profissionais falamos, olha, vamos fazer um processo de dessensibilização sistemática, nós vamos reduzindo a quantidade da medicação, a frequência das sessões, precisa respeitar. Né, precisa respeitar a opinião do profissional, porque é um tratamento em conjunto. Às vezes a gente sente mesmo, eu estou muito bem, tudo bem, mas nada precisa ser abruptamente. E de repente a pessoa tá bem também devido... Ela tá bem por quê? Porque ela tá tomando o remédio certo e na terapia correta. Exato. Então é óbvio que ela tá muito bem. Aí ela Exato. para com o que tava fazendo bem, ela Isso. vai decair. Vai Então, cair por terra. Muitos remédios atrapalham esse sono. Eu vejo muitas pessoas reclamando de sono, mas já estão totalmente anestesiadas por remédios de dormir durante o dia, remédios de... Enfim, vários tipos de remédio. Remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para acordar. E aí chega num ponto que o sono já não existe mais. E aí eu não consigo dormir, não consigo dormir. Aonde tem... Como essa pessoa consegue saber que ela tem que desmamar? Ela tem que ter um equilíbrio aí, porque senão realmente ela nunca vai conseguir dormir. Mas não é uma questão dela não conseguir dormir porque ela não em si, é por causa dessa... Foi tudo desregulado, né? Essas Sim. medicações. As pessoas fazem muito o abuso de substância e a automedicação. Eu preciso de um acompanhamento médico. A gente entende que se você, na minha concepção e tudo que a literatura fala, se você não faz atividade física, se você não se alimenta bem, se você não tem um padrão de sono ou uma vida... nos âmbitos assim, social, espiritual, dificilmente as coisas vão funcionar. Mas a gente precisa entender que a medicação, ela contribui muito, né, em situações em que o meu organismo está deficitário, mas o objetivo é eu trabalhar para o meu organismo produzir as substâncias que proporcionam o sono, o descanso, né, a reparação. E esse cuidado, porque a gente de fato tem essa intolerância. Como assim intolerância? Eu quero resolver os problemas rápidos. Eu tenho um paciente, por exemplo, que toma 17 comprimidos diários de Zolpidem. Eu preciso de 17 comprimidos. Aí eu acordo, tomo Rivotril para poder ir trabalhar. No meio do dia, eu tomo Rivotril também. Ou seja, eu tenho habilidade para lidar com a tolerância e aprender que o sono também é uma necessidade básica que eu preciso tolerar, eu preciso mudar a minha conduta, me afastar do celular 1 hora, 2 horas antes, Cansar, né? Fazer um exercício físico. Porque Isso. eu acho que quando você cansa o corpo também, Exato, automaticamente exato. ele precisa recarregar. Exato. É onde o sono entra. Então, Mas- assim, às vezes a pessoa sabe que tem que fazer tudo. Fora que a atividade física libera vários hormônios Sim, que ajudam a que gente, ajudam, né? relaxamento, né? Mas é isso, a gente quer tudo muito pronto. Eu quero medicamento, eu quero dormir agora. Eu não tenho a tolerância de esperar a hora de dormir. E também quero acordar e acordar disposto, alegre, feliz. E tudo é desenvolvido. Eu preciso desenvolver a habilidade para ficar bem, para, enfim. Ô, Dani, mas o remédio ele faz você dormir, ter uma qualidade de sono boa ou ele só te apaga ali pra dormir? Então, depende do medicamento, né? Alguns são indutores do sono e outra para transtorno mesmo do sono, para te fazer dormir, relaxar, apagar e ter aquele sono que a gente fala que é o sono REM, né? O sono reparador. Então depende da medicação. Por exemplo, o Zolpidem, o objetivo dele é promover o sono, não é? Ou seja, eu tenho dificuldade de adormecer, mas eu tomo o medicamento, apago e tenho uma qualidade do sono. Quando eu não tenho essa qualidade do sono, então eu vou
o médico, né, vai fazer a avaliação de qual medicamento, qual substância vai entrar como intervenção para regular o teu sono. Tem pessoas que acordam 3 vezes à noite. Tem pessoas que acordam cansada, que dormem 10 horas e acordam cansada. Então o sono também está irregular aí. E sempre com avaliação médica, né, Dani? Sempre com avaliação médica, é essa decisão. Inclusive são remédios controlados, né? Mas esse problema da farmacologia que a gente tem, né? Enfim. E aí isso vai, mas é autocuidado, porque às vezes a gente tem muito isso. Ai, minha mãe toma o Zolpidem, só que meu pai toma o Rivotril. Ah, eu vou tomar o Zolpidem, deu certo. Aí eu tomo um antialérgico. Aí eu tomo um relaxante muscular. E eu vou fazendo esse uso, aí o meu organismo... se desregula todo ele desregula também. E fala, eu não aprendi a dormir, né? Eu aprendi a dormir dessa maneira. E ele bagunça tudo, né? Você comentou sobre a parte espiritual. Para uma pessoa que está com algum transtorno, uma depressão, que fala muito sobre tirar a própria vida, o quanto isso pode ajudar a parte espiritual na vida dessa pessoa que está passando por esse momento? 100%, né? A parte espiritual, ela contribui muito. Quando a gente fala de parte espiritual, não dá pra gente falar exclusivamente de religião, né? Mas espiritualidade de um modo geral. Trabalhar a tua mente, os teus aspectos mentais, né? Aquilo que te traz vontade de viver. Então só contribui, porque é só coisa positiva, mensagem positiva, perspectiva de vida, né? Troca, então é ótimo. Rezar, né? Orar é muito importante também, porque é o momento, a gente fala que o cérebro entra, até tem alguns exames de imagem que mostra a modificação do cérebro quando você entra em momento de contemplação. Por exemplo, uma meditação, uma oração, uma reza, o meu cérebro se acalma, a produção de oxigênio melhora, o meu pensamento fica mais fluido, eu consigo pensar um pouquinho melhor nas respostas. Por isso que a gente fala, tem um problema para resolver? Nada melhor do que uma noite de sono, porque a minha cabeça descansou, reestruturou hormonalmente, neurologicamente, e eu acordo com mais habilidade para resolver as coisas, né? E isso daí é interessante, porque quando a gente aprende a se regular, é igual assim, eu sei o momento que eu tô insuportável, eu tô com sono, é só dormir, eu preciso descansar. Eu sei que eu vou dormir, Diego, você fica quieto. E depois eu vou estar melhor. Então o sono para mim é primordial. Ele me ajuda muito a ficar mais regulada. E repara, né? É reparador, né? A gente Você precisa pode disso. trazer remédios pra ela dormir? O Diego vai querer. Não precisa. Não precisa porque eu me canso o dia todo. Eu ocupo minha cabeça com vôlei, eu vou dormir o andar tempo todo pra não ficar estressada. Ficar estressada, eu vou dormir o tempo inteiro. Até mesmo pessoas que têm transtorno, o sono realmente ele é tudo. Ele é tudo. Eu tenho na minha família e quando não dorme, ele muda totalmente o humor da gente, né? A fome e o sono, eu acho que desequilibra a gente totalmente, né? Fome, sono, necessidades básicas, né? Estresse, enfim, exaustão, cansaço. Ô Dani, voltando pro assunto, para as mães que perderam um filho dessa forma trágica, e tem alguma coisa que você possa falar para ajudar elas? Tem muita mãe que, depois que acontece isso com o filho, ela faz isso também? Isso vai depender, né? Assim, que elas adoecem, né? Assim como todo mundo, Sim. né? Não só mãe. Nossa. Adoecem, mas isso vai depender das funções de vida, outros filhos, outras propostas de vida, né? Mulher geralmente tem muito essa habilidade da espiritualidade, de se aproximar, de conversar, de tentar buscar uma razão dentro daquele contexto. Mas existem grupos de apoio de mulheres, que não só mulheres, né, mas de pessoas que se fortalecem muito. Então é importante não só a ajuda profissional, mas, por exemplo, assim como esse caso, a história que desenvolveu
do Setembro Amarelo, né, foi através de uma família que viveu isso e foram criando essas redes de apoio. Então é importante que todas as mães entendam que elas não foram responsáveis por aquilo, que foi um adoecimento mental e que elas não têm culpa e que a vida delas precisam continuar, né? Mas eu acho que talvez você falou do adoecimento, talvez elas se culpam, achando até que elas causaram esse adoecimento, né? Sim. Eu acho que as mães devem... Muitas pessoas, na verdade, a família em si acaba em algum momento se sentindo culpada e responsável. Quando você vê um colega de trabalho que você nem convivia muito, mas ele passava por você todos os dias, você já se sente responsável. Então, imagina para uma mãe. Mas a gente precisa entender que ter a responsabilidade do outro, que ele estava doente e a gente não tinha o que fazer. A gente poderia fazer algumas coisas, mas se eu não conseguir perceber ou se o que eu fiz não foi o suficiente, não é responsabilidade minha. Agora eu preciso me cuidar, entender que a minha vida precisa continuar. Como? Que é muito difícil, mas precisa continuar. Vai ser muito difícil para a mãe, principalmente para um pai, né? Sim. Pode falar, amiga. Lembrando, passando pela terceira idade e o pessoal que também comete na terceira idade, existe aquela fase da pessoa que ela se aposentou, então ela fica em casa sem ter uma ocupação para a cabeça. E aí ela deprime, aí ela sente que ela não tem mais sentido para a vida. Então, por isso que é importante, Dani, a pessoa, depois de aposentada, porque às vezes a pessoa ela trabalha a vida inteira, e o dia que eu ficar, que eu me aposentar, eu não quero trabalhar mais. É importante ela buscar uma ocupação, um sentido para continuar vivendo? Precisa, né? É fundamental. A gente fala pouco sobre a vida na terceira idade, né? Porque ela parece desinteressante. Então a gente não fala sobre sexualidade, não fala sobre vida social, porque as pessoas têm dificuldade de aceitar o idoso na vida social, né? Então a gente precisa entender que nós precisamos de objetivo de vida, né? Seja um grupo de orquídea ou de carros antigos, ou cuidar da minha própria vida, viajar. A gente tem visto um número crescente de idosos viajando sozinhos, fazendo mochilão. Isso é super importante. Ou seja, ter um estilo de vida, ter meta, e a família também, não excluir esse idoso, a pessoa que aposentou. Porque existe uma linha, né? Eu trabalhei, eu não vejo a hora de aposentar, mas quando eu aposento, o meu organismo estranha. Ele fala, mas peraí, você fez isso 50 anos, por que agora? Né? Então, precisa introduzir outras atividades, né? Para mudar um pouco a minha dinâmica de vida e entender, agora eu não trabalho, eu tenho condições de fazer coisas que me geram muito prazer. Eu tenho o que é de mais precioso, o tempo, né? Vai dançar um forrozinho, vai dançar um forró, vai passear. Conta, né, para terceira idade, né? Fazer igual natação, essas coisas que o centro ali da cidade às vezes proporciona para eles. Na realidade, a gente tem um preconceito muito grande com o envelhecimento. Sim. Todos nós. A gente não gosta quando começa a aparecer uma ruguinha, um cabelo branco, sendo que o envelhecimento ele faz parte da vida e eu acredito que quando a gente chega na terceira idade, nós continuamos sendo nós. Eu tinha muito um pensamento, eu pensava assim, quando eu tinha 20 e poucos, eu pensava assim, poxa, gosto tanto de usar short curto, e quando eu tiver 40 e poucos eu não vou poder usar short curto. Eu falava assim, gente, por quê? Eu tinha aquela imagem da minha mãe, dos meus familiares, que eles já não usavam essas roupas. E eu falava, gente, daí fui trabalhar num salão com mais sócias. E as mulheres todas 40 mais, lindas, maravilhosas, usando seus shortinhos, tudo. E eu falava, gente, como eu sou idiota. Não existe a idade para se usar o shortinho e tal. Então eu vejo assim, eu percebo que às vezes eu tenho convivo com pessoas mais novas que eu, que estão no 20 mais, eu já tô no 30 mais. Então, essas pessoas que estão no 20 mais fica tipo, nossa, mas como você fazia? Como você dançava? Como é? Então, assim, parece que é algo tão distante, mas a gente ainda é a mesma pessoa. Esse preconceito da terceira idade, eu acho que ele tem que diminuir, a gente saber que nós ainda somos seres humanos e a gente ter
essa filosofia do sentido da vida, né, Dani? Sim, entender que faz parte do ciclo de vida, que na verdade a gente fica com medo que o fim da vida vai aproximando, né? Se sentir falho, o meu andar é diferente, a minha pele é diferente. Então tem até essa dificuldade de se reconhecer nesse momento. Mas é importante a gente entender que faz parte da vida, né? E se amar a cada tempo aí, É isso. na medida de todo possível. O diretor já pergunta. O profissional ele consegue perceber quando uma pessoa ela usa algo que aconteceu para mascarar problemas que ela já tem. E aí ela vai colocar tudo aquilo que aconteceu. Ela vai viver todo uma fase da vida falando, não, isso aqui é tudo porque isso aqui aconteceu. Na verdade não é. O profissional consegue ver isso e tentar direcionar essa pessoa. Um bom profissional, sim, né? Ele precisa, né? É importante. É lógico que tem algumas pessoas que elas camuflam tanto tudo que acontece com ela que é muito difícil. Mas um bom profissional engajado, ele consegue perceber e trazer isso pro paciente, pro sujeito. Olha, eu tenho percebido que é uma outra situação, né? Mas, de fato, esse é o objetivo, que o profissional perceba o indivíduo aquilo que ele não consegue perceber. Tem a questão de o psicólogo nunca poder falar o que acontece ali no consultório. Só que no momento de risco desse, como que o profissional age? Na verdade, o nosso código de ética, né, no artigo 9º e 10º, a gente pode, sim, abrir isso para o familiar, né? Trazer a família e dizer, olha, ele tem apresentado risco de suicídio, né? O risco de autoextermínio. Então, a gente tem essa obrigatoriedade. É lógico que a gente precisa trazer esse paciente junto ao contexto, né? Para não quebrar a confiança e explicar para ele, olha, nós chegamos até um determinado ponto que agora nós precisamos expandir isso para sua família, porque eu estou muito preocupado. Então, a gente chama a família e na verdade, assim, quando a gente atende alguém que já apresenta esses riscos, a gente já tem um contato da família, né? A gente já estabelece esse vínculo, já é bem assim, isso bem alinhado. Eu quero falar sobre algo, só aproveitando isso que você falou, porque eu acho que é muito importante. Eu não sei se vocês me perguntariam, mas é importante que as pessoas saibam. Eu estou triste, ou tenho tido uma apatia, uma falta de vontade de viver constante. O que eu faço? Quem eu procuro? Porque nem todo mundo tem condições de procurar um profissional, né? Um particular. Ou a família. Eu estou percebendo que isso está acontecendo. O que eu faço além de ouvir, de dar apoio, de ajudar, não julgar? A gente primeiro precisa procurar a unidade básica de saúde. Lá na unidade básica de saúde, os profissionais devem estar capacitados, né, para fazer essa avaliação. Então, o psicólogo, assistente social, enfermeiro, médico, mesmo que o médico não seja psiquiatra, para fazer uma avaliação em que grau está a situação. Leve, a gente consegue fazer esse tratamento aqui na UBS? Não, a gente precisa de um serviço intersetorial, então ele vai para o CAPS. Não, agora ele precisa de uma intervenção, de uma internação. Então isso é importante, porque às vezes a gente não sabe qual caminho buscar. Ou também, mas eu não quero porque é no município, eu tô com vergonha, eu não quero me expor, é uma cidade pequena, ou eu conheço a enfermeira, enfim. Hoje a gente tem um centro, né, que é o CVV, o Centro de Valorização à Vida. O telefone é 188, que tem uma vinculação com o governo federal, que ele só ajuda nas linhas telefônicas e tal, mas é uma instituição de voluntariado que você pode ligar no 188 ou entrar no site cvv.org.br e conversar ou por e-mail, ou por chat, ou ligar, que tem alguém que vai estar disponível para você 24 horas por dia, para fazer essa escuta, para te ajudar, para te dar uma trilha, um direcionamento do que fazer. Então isso é importante, né? A gente tem um meio que pode te dar um acolhimento e uma luz
Porque você precisa de um tratamento. A grande dificuldade é perceber. E às vezes a pessoa percebe, mas ela não sabe. O que eu faço? As pessoas falam que é um CAPS. Não, mas na minha cidade não tem CAPS. Não, mas eu procuro o serviço para me dar esse subsídio, né? E tem algumas faculdades também, né, Dani? A maioria das faculdades que eles oferecem também um serviço de psicologia, ou gratuito ou com valor muito acessível, né? Sim. Tem várias ONGs, né? Mas eu digo ali naquele serviço municipal, que eu tô ali no meu dia a dia, né? Que eu preciso, porque o objetivo não é aquilo que te dificulta fazer o tratamento, é aquilo que te aproxima, né? Então, se tem um postinho ali do lado da minha casa, que tem um psicólogo, que tem um médico, que tem alguém que pode me dar um suporte, por que não procurar, né? Dani, alguns anos atrás eu estava vendo sobre o CVV, e eles quase não recebem ajuda, né? Eu acho que seria interessante as pessoas começar a ajudar mais, porque é uma ONG muito bonita, né? Uma ONG, né? É uma ONG muito bonita, que é de valorização à vida. Eles se disponibilizam, se precisar, eles vão na cidade, quando tem próximo ali, fazer uma palestra, fazer alguma coisa. Só que eu acho que falta as pessoas ter consciência e ajudar bem mais, porque eles são carentes de muitas coisas. Eles são ali, com o que eles têm, eles vão na luta pelas outras pessoas. Exato. E seria bacana se as pessoas tivessem mais conscientização. No próprio site tem, né, um meio de fazer doação, mas eu acredito que, assim, fazendo um pouco de sentido aquilo que você falou, as pessoas só olham para a saúde mental, para esse fator, quando de fato acontecem. Por exemplo, a gente vê dificilmente acontecendo campanhas, acontecendo a palestra, comunicação. Eu acho ótima essa promoção da saúde mental, pensando nos aspectos neurodivergentes, como TDAH, autismo. Vejo muita política de implantação de serviço assim, e é ótimo que isso aconteça, mas a gente não pode esquecer também dos transtornos mentais, né? Então, entender que a gente precisa evitar, né, ter um comportamento profilático. E saber que a gente está numa época, né, Dani? Eu falo que é a melhor época do mundo e em termos de tecnologia, medicina. Nós estamos tão avançados em tantas coisas e ainda são tantos tabus a se quebrar hoje em dia, e saúde mental é um deles. Então, muitas pessoas não procuram um profissional psicólogo ou psiquiatra por conta de medo, de vergonha, do julgamento do que os outros vão... As pessoas ficam presas no que os outros vão julgar. E aí ela vai adoecendo cada vez mais. É uma falta de preocupação comigo. Eu me preocupo com a sociedade. Com a imagem que vão ter sobre mim. Exatamente. Né? Quando na realidade eu preciso estar bem, né? Exato. Então, assim, é muito triste. Vivemos na melhor época do mundo, com todos os recursos possíveis próximos e acessíveis, porém com mais medo de julgamento, com mais medo do que os outros vão dizer, né, a nosso respeito. E isso, assim, é muito, muito triste. Sim. A campanha do Setembro Amarelo tem esse objetivo: quebrar o estigma e promover a saúde mental, né? Falar sobre isso. Quando a gente fala, a gente normaliza, a gente sabe que aquilo acontece, que eu sou ansioso, que você vez ou outra tem episódios depressivos, que você de vez em quando não tem vontade de viver e você tem conflito. Então a gente vai tratando isso como normalidade para as pessoas entenderem que tudo bem passar por essas situações, mas e agora? O que eu faço com isso? Vou buscar ajuda, né? Uma coisa que eu achei incrível, eu ouvi uma vez, uma pessoa falou assim: a gente não pode ficar falando muito do Setembro Amarelo no mês de setembro, porque aumenta o índice. Isso não tem nada a ver, não aumenta, mas essa é uma fala muito comum, né? A gente acha que falar sobre propicia. Não, falar sobre a gente resolve, né? É o objetivo de direcionar os olhares para isso e a gente pensar, a partir de agora, o que eu vou trabalhar. As escolas, por exemplo, nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, mas nesse mês vamos também fazer um planejamento do que vai ser trabalhado ao longo do ano. Não é? Nossa, isso vai fazer toda a diferença. Mudou totalmente a história ali, né? E até dentro das empresas também, Sim. Eu acho que é importante, né? Porque às vezes a gente também tem ali um quadro de funcionário, um olhar diferente que você tem
em alguém ali que você percebe que, peraí, alguma coisa tá errada. Aquele olhar que você tá tendo, talvez você pode sim mudar uma vida. Lógico. Entendeu? E essa questão do Setembro Amarelo. Ô Danilo, essa questão quando, por exemplo, é punitivo, muitas pessoas cometem o suicídio contra a própria vida, às vezes para punir outra pessoa, tem indícios de deixar carta escrita, eu fiz isso por este motivo. Sim. Existe muito também. Existe mesmo, né, esse comportamento para punir o outro, mas é por isso que a gente fala que é um adoecimento. A pessoa está adoecida porque eu vou punir o outro tirando a minha própria vida, eu me puni, né? Mas existe, a pessoa deixa carta, relatos, né? Mas a gente sabe que é um adoecimento dela, né? Mas existe, é uma característica, né? A gente tem várias características de suicidas, né? De pessoas que se matam por uma nação, para salvar a pátria, ou... Ai, trombei. Mas existe esse comportamento mesmo, né? Gente, quem recebe essa carta deve, assim, correr para um psicólogo, né? Porque deve ficar totalmente muito difícil, desorientado. por isso que a gente sempre fala, né? É muito difícil, mas eu preciso entender que o comportamento foi dele. É porque eu busquei para pontuar isso, porque às vezes a gente tá nas redes sociais, a gente vê aquele casal de margarina, aquela família feliz, tal, do nada acontece aquilo, a pessoa acaba com a vida do cônjuge ali, né? Da esposa ou do esposo e se mata e deixa ali os filhos. Sim. Aí você para e pensa, caramba, pra quê? Entendeu? Ele quer punir quem? Por quê? Ele acaba punindo ele mesmo. A gente sabe, por exemplo, que algumas pessoas cometem porque viviam uma relação muito abusiva. Aí a gente vai falar, pô, mas então não era culpa dela que ela estava adoecida. Mas ela estava em uma relação adoecida. E essa relação adoecida aqui são um dos fatores, né? O abuso físico, mental, as agressões, faz com que a pessoa adoeça e ela não consegue se ver fora daquela relação. Eu não tenho escolha, eu vou tirar a minha própria vida, porque senão até o outro pode tirar, né? Aí é um caso um pouco mais complexo. Mas foi a inabilidade de lidar por qualquer que sejam as razões, né? Mas uma inabilidade de si. Então, o melhor caminho ainda é a conscientização. A conscientização, sempre. Para que isso não aconteça, Isso né? mesmo, a conscientização, falar sobre. Ô, Dani, quando uma pessoa ela consegue distinguir que ela está deprimida ou apenas tendo algum tempo ruim, tá vivendo um episódio ruim, e quando ela está com a doença, depressão. A gente até diferencia, né? Episódio depressivo, leve, moderado, recorrente, ou transtorno depressivo, né? O episódio depressivo, ele tem uma durabilidade menor. Eu passei por uma situação diferente e nos próximos dias eles têm sido diferentes. Quando eu percebo que isso está atenuando para meses e está afetando quase todos os campos da minha vida, né? A gente vai caminhando para um transtorno, mas isso requer um acompanhamento médico, né? Para fazer essa análise de como está. Mas eu preciso entender, é comum. A gente fala que um transtorno de ajustamento ali, ele tem uma durabilidade de uns 3 meses. Então, eu perdi alguém, estou passando pelo luto. A probabilidade desses próximos 3 meses ser muito intenso, o sofrimento, faz parte do processo. E aí eu preciso analisar, nesse período de 3 meses, o que tem passado pela minha cabeça? Tirar minha própria vida? Não, eu entendo, isso vai passar. Passou esses 3 meses, eu estou percebendo que mesmo que muito difícil, eu estou melhorando. E é um processo que vai sendo desenvolvido e acompanhado, né? Mas o que vai diferenciar o episódio do transtorno é o tempo, a situação, é o manejo de lidar com a situação. Ô Dani, a pessoa que se automutila, a probabilidade de ela tirar a própria vida é maior porque ela já tá ali se machucando, tudo? Ou... Olha, a gente percebe que tem um comportamento, né, a automutilação, né, mas existe
inclusive estudos apontaram que fala só sobre automutilação sem ideação suicida. Eu quero aliviar um sofrimento, eu causo dor em mim mesmo, mas não necessariamente eu tenho o planejamento e a ideação de tirar a minha própria vida. Então, a gente entende que eu não sei te dizer, assim, baseado em dados, mas eu sei que uma pessoa que se automutila, que se autolesiona, ela tem uma tolerância reduzida para lidar com as coisas. Ela agride o próprio corpo, né? Logo, eu acredito que tem uma probabilidade maior. Mas também existe esse grupo de pessoas que elas só provocam autolesões e não necessariamente desenvolve ideação suicida. Né? Não tem o pensamento, não tem planejamento, só tem, na verdade, o comportamento para reduzir a angústia, que na verdade não reduz, gera mais. Né? Sim, sai um pouquinho do tema, porém, como que o familiar pode entender o que tá, porque geralmente é mais com adolescente, né? Que eu ouvi, não sei se eu estiver errado. Tem sido um pouco comum, mas aí é a característica da personalidade, a pessoa vai traçando aquilo ao longo da vida, né? Assim como, por exemplo, fumar, beber excessivamente, usar substâncias, dirigir em alta velocidade, são comportamentos que a gente fala são gestos suicida. Eu sei que aquilo vai diminuindo a minha vida, mas eu não tenho planejamento de morrer. Nossa! Então, uma pessoa que gosta de corrida de carro, pular de saltar. Sim. Inclusive, por exemplo, esses saltos, eles são considerados como um suicídio, uma sensação muito semelhante ao suicídio assistido, né? Porque eu tenho a mesma sensação de que minha vida está acabando, mas depois eu ganho aquela adrenalina de que, ufa, tô vivo. É o bungee jump, né? Bungee jump, pular, saltar de paraquedas. Porque a gente sabe que você pode morrer fazendo aquilo. Só que você não vai na intenção. Você não vai na intenção consciente, achando que aquilo vai dar problema, né? Só que é engraçado. É engraçado também que depois que, antes de você ser mãe, eu não sei se uma parte do cérebro ativa ali, né? Porque antes de ser mãe, fala, nossa, eu salto disso aqui, porque eu tenho vontade de pular de bungee jump, eu vou saltar de paraquedas, eu vou fazer uma corrida de carro. Depois que você vira mãe. Exato. Faz sentido. Tem medo de morrer. A valorização da vida é diferente. Fala assim, o senso de perigo, o senso crítico, né? A tua vida tem tantas outras vivências que você não vai se arriscar. Eu não sei se foi aqui pra frente isso que eles falam dos leptospirose. Ele causa tinha medo do rato. Ou gato. Pessoas que tinham se infectado, tinham menos medo também da morte. Não sei, eu vi isso aí uma vez. Estava na nossa região, na nossa América. Tá, não sei sobre a leptospirose, mas eu vou te dizer sobre algumas doenças críticas, como por exemplo câncer, HIV. Eu já ouvi relatos e pesquisas de algumas pessoas dizerem que quando elas recebem o diagnóstico, certo? Ela já vai para um lugar tão crítico que o medo da morte reduz. E aí quando ela passa por aquela situação de uma forma saudável, né, e consegue ter uma boa resolução no tratamento, ela tem uma sensação de que eu já passei por uma situação muito crítica, então a morte não é mais um grande problema para mim, porque agora eu estou focado na vida. Que legal. Sim, isso é até gostoso de você ver esses relatos aí. Futuramente, em episódios próximos, vamos trazer a pessoa aí que venceu o câncer e ela tem uma história incrível e ela tem essa questão muito forte de aproveitar a vida, né? É bonito de ver. E sobre aproveitar a vida, Dani, o que você fala para uma pessoa agora que está passando por esse momento de falar, nossa, tá tão doloroso que eu não quero mais continuar? E não tá pensando mais em ninguém, só tá pensando na dor, porque eu acho que chega uma hora que a dor é tão grande, mas tão grande, que a gente acaba esquecendo de pensar realmente no outro, né? Por causa da dor que tá muito forte. Não é que ama menos ou qualquer outra coisa. Eu acho que a dor chegou no limite, né? Sim.
O que eu digo, né, para essas pessoas é assim: você de fato não está só, esse não é o caminho. A vida ela é maravilhosa, ela é incrível. Esse é o momento que você está passando, né? Não trate esse momento como um todo. A vida requer novos ciclos, a vida requer outros momentos, por mais que esteja difícil. Parar não é a solução, nunca é a solução. Então, busque apoio, busque ajuda. Eu sei que às vezes a gente busca, luta e parece que os dias de glória não vão chegar, né? Mas a gente precisa acreditar, por isso a importância da fé. Acreditar que dias melhores virão, sempre. E também eu quero que você deixe uma dica, um conselho, uma orientação para as pessoas que estão ao redor de quem está passando por esse momento tão crítico, para elas, como é a melhor forma de ajudar, sem julgamento, como que ajuda nesse caso? Eu entendo, né, que assim, a gente precisa conversar mais sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. A gente pouco entende as nossas emoções. Então, tornar isso um hábito. Conversar com as pessoas ali de casa, as pessoas que você conhece, não só quem está passando por isso, mas conversar, tentar entender o que o outro está passando, o que o outro está sentindo, deixar evidente para o outro o quanto ele é importante para você. Isso é muito bom quando a gente sabe que eu tenho um impacto na vida do outro, não é? De dizer, olha, você de fato é muito importante para mim, obrigado, eu percebo tudo que você promove na minha vida e a importância que você tem para a sua própria vida. Então, é muito difícil, porque a gente tem dificuldade de entender o que acontece com o outro, mas o apoio, o acolhimento, ele é incrível, né? E aquela história, isso é muito legal, porque dizer o quanto o outro é importante enquanto ele ainda está vivo aqui do seu lado, no caixão não se sabe se ele vai ouvir, né? A hora que ele tá lá geladinho, não se sabe se ele vai ouvir. Então, eu sempre falo, cara, o quão importante é você dizer um eu te amo pro seu filho, pro seu esposo, pra sua esposa, conviver bem com seus pais, tentar fazer o máximo, a gente ter a melhor vida que a gente puder ter agora. Exato. Não é? E ter realmente uma valorização da nossa vida, né, Dani? Você diz tudo, a vida é agora, é aqui agora. O que eu tenho? Eu tenho a conversa com vocês, essa troca, e eu preciso entender que isso está enriquecendo a minha vida e que são pessoas que eu posso contar. Isso muda tudo. E uma mensagem para as pessoas que perderam o amor pela vida. Que é o que você disse, né? O podcast todo. Amar a vida. Amar a vida. Trazer sentido para ela. Trazer sentido, busque sentido. Sempre tem algum novo caminho, um novo lugar te esperando, uma nova pessoa, uma nova situação. Você não é só o agora, né? Embora que a gente fale a importância de viver o agora, você não é só isso, né? Não é só esse sentimento. Então, olhe para você, né? Se perdoe, aceite as suas falhas, aceite as suas dificuldades e entenda que você não pode se abandonar, nunca. Tem coisas que somente a gente pode fazer por nós, né? Não vai ser o terapeuta, a mãe, o amigo, o filho, é somente a gente. E para as pessoas também, né, Dani, se conscientizar e falar mais sobre a vida amarela, para não ser só em setembro, não ficar tão limitado, porque se a gente conscientizar, eu acho que vai ser menos pessoas passando por isso, menos famílias sofrendo, menos pessoas sentindo essa dor ao ponto extremo de tirar a própria vida. Então, já foi dito pelo Dr. Danilo, falar sobre o Setembro Amarelo não vai potencializar, pelo contrário, vai prevenir, tá? Então, vamos compartilhar. O ano inteiro não é só setembro, vamos falar sempre sobre. Esteja aberto para ouvir, escutar, né? Ter uma boa escuta e ajudar e acolher. Isso mesmo. Isso aí, Tami, Gretchen. E vamos viver a vida, né? Com certeza. Feliz, né? Vamos lá. Olha, E uma coisa muito importante para quem ingere, para quem faz uso dos remédios, né? Não ingere álcool.
né? Porque tem gente que junta os dois, né? E não fica muito bom. Precisa sempre conversar com o médico, né? Tem um medicamento ou outro que não interfere, lógico que o abuso não é, né? Mas o ideal é não, né? É não, né? Porque você já tem um pensamentinho ali, Exato. né? A bebida deprime, né? E se o seu amigo tá tomando algum remédio, não fica oferecendo bebida também, não, né? Isso, não faça isso, gente. É assim, as pessoas lidam muito com as doenças mentais como frescura. Infelizmente, mesmo ainda no século XXI, as pessoas, ai, fulano é frescurenta, ai, tudo coisa, ai, mentira, não tem Pra chamar nada atenção. disso. É pra chamar atenção. Então, cara, não, vamos sentar e ajudar primeiro, antes de julgar. Aí Eu acho pensar, não cabe a mim decidir se ela tá se chamando atenção ou não, né? Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mesmo se for, né? E se ela está querendo ou não, o que isso vai impactar na minha vida? Nada. Exato. Então, eu acho que infelizmente, a palavra empatia, eu falo que ela existe só no dicionário. Na vida real, as pessoas, infelizmente, na sua grande maioria, elas não se colocam no local do outro. Elas não se colocam ali. Elas não... E existe uma coisa que me incomoda tanto, que o ser humano, ele prefere a guerra do que a paz. Ele sempre está procurando a guerra. Ele não pensa em nenhum momento... Eu falo que é como se a agressividade ela tivesse incutida dentro da gente. Então, em primeiro momento, eu não quero te entender, eu quero te ofender. Você me machucou e a primeira coisa que eu vou fazer é revidar. Eu não vou tentar entender para apaziguar. Então, eu falo assim que o ser humano ele não busca a paz, ele busca a guerra. E isso, assim, é muito triste. É por isso que a gente vive no mundo onde a gente vive Tanto hoje. que quer trazer a paz fazendo guerra. Sim, isso não existe. Não. Porque aí uma hora isso vai te... Exato. É o equilíbrio, buscar o equilíbrio sempre. Buscar o equilíbrio. E Se você tá com entender. dificuldade de buscar o equilíbrio, Sim. procure um profissional que vai te ajudar. Ainda mais o Danilo, gente. Exatamente. Sempre um bom psicólogo. Sempre que o Danilo senta nessa mesa, né, a alvoraçada se cala e fica só escutando. Porque ele dá uma aula. Que aí a gente aprende, Você né? é sensacional. Ouvir você falar com o carinho que você fala, com o seu profissionalismo, com a intensidade que você coloca pra explicar. Cara, é mágico. Eu fico só admirando e assim, eu te admiro muito como profissional, como ser humano. Isso é incrível. Incrível. Tem, eu o Instagram posto no dele é Instagram. maravilhoso. Meu Instagram chama O Terapeuta Danilo, tá? O Terapeuta Danilo. Então pode me seguir lá, galera. Quando eu tenho um tempinho aí, eu posto algumas coisas e é interessante que a gente troca um pouquinho, conversa. Camila, eu te agradeço. Eu acho que a gente precisa ser vocacionado, né? Quando eu gosto de algo, eu preciso me dedicar e tentar fazer o nosso melhor. Isso aí vai refletindo, né, a identificação, o cuidado e poder trazer uma qualidade de vida para o outro é incrível. O psicólogo tem um pouco de dificuldade de ver, de fato, a vida sendo salva, assim como um emergencista, mas a gente vê diariamente novas perspectivas de vida sendo construída. E isso é incrível. E vocês salvam vidas, Sim. né? E isso é lindo, porque vocês salvam. Vocês pegam uma pessoa que estava sem perspectiva nenhuma mais de vida e devolve a alegria de viver. E muito obrigada por ter vindo. Gente, vocês não têm noção do quanto é difícil um horário com esse homem. A agenda dele é lotada, mas graças a Deus ele conseguiu vir mais uma vez e vai vir outras. Com certeza. Ô, Dani. Isso aí. Ô, Dani. Ah lá, ele tem que alfinetar, né? Diego, vou voltar pra terapia de casal. Ô, Dani. Vou levar o Danilo pra casa deles. Boa. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não abordou aqui com você, que você acha importante? Não, a gente acho que falou bastante, né? Eu queria que ficasse bem claro que a gente precisa buscar um meio, né? Buscar um suporte, né? Ter uma movimentação ali, municipal, social, para eu entender que existe recurso. Muitas pessoas falam, mas eu não tenho suporte. Existe recurso, eu preciso procurar. Com certeza. E um meio da gente
fazer uma introdução familiar dentro das nossas casas é por meio de brincadeira, né, galera? Isso aí. Eu acho que sempre aproxima. Então você chegar, jogar um xadrez, jogar um Uno, jogar em um, sei lá, um dominó, qualquer coisa, um stop, chama a sua família, junta aqui na mesa, mímica, brinca de qualquer coisa. Eu acho que é primordial para manter um relacionamento. E vamos brincar com o Danilo? Que quando ele veio a primeira vez, a gente não brincou com o Danilo. E hoje, Dani, a gente vai jogar a brincadeira das 3 pistas. É com você, Dani. Depois dessa aula desse maravilhoso. Em homenagem ao Silvio Santos, com certeza. Porque eu amo a brincadeira dele. E eu vou ficar fazendo por muito tempo, porque eu só gosto dessa. Mas vocês vão me ajudar ou eu Não, todo mundo participa. Então, você vai estar competindo comigo e com a Camila, talvez com o diretor, talvez com a Ludmilla. Então, assim, todo mundo joga. Te prepara, Danilo. Então, vamos lá. Todo mundo tem. Começa com o Dani. Pode ser, começa com o Dani. Tem alguma pista? Não. Essa é a primeira pista. A primeira pista, tá? Todo mundo tem. Cérebro. Tem gente que tem, mas não usa, né? É verdade, todo mundo tem. É porque a gente tá falando de saúde mental, foi pra cérebro, mas... Não era. Não era. Todo mundo tem coração. Não, acho que não. Nome. Não. Alho tem. Alho? Dente. Todo mundo tem. Alho tem. Dente não é. Cabeça. Cabeça. Quase! Eu falei cérebro. Podia pôr o cérebro dentro aqui, ó. Tá quase. Quase, Danilo. Foi quase. Sexo masculino com 2 sílabas. Toda vaca tem com 2 sílabas. Sexo masculino com 2 sílabas. Toda vaca tem. Para de rir. Pensa. Usa essa cabeça aí. Toda vaca tem. Toda vaca tem. E é do sexo Olha masculino aqui, e tem 2 sílabas. Deixa eu ver, Fernando, ver. Oi, que Eu sei! Gente, Toda essa é vaca tem? difícil. Sexo masculino com 2 sílabas. Toda vaca tem com 2 sílabas. Qual a terceira dica, Tamires, que eu não sei? Faz com ovos. Faz com ovos? Faz com ovos. Omelete. Aê, Camilão! Acertei. Acertou! Nossa. Sexo masculino com 2 sílabas. Homem. O que você falou? Você falou o quê? Não, então, mas é que assim, mas omelete não tem ovos. Eu não posso nem ouvir. Amiga, pera lá. Volta aqui. Calma. Você pegou essa do Silvio Santos ou você fez? Nossa, peguei nele. Amiga, Sério? calma, mas vamos lá. Porque se você ia falar que tá errado. O que toda vaca tem? Leite. 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 Ah. Não, mas é que não, eu acho que não é literal, omelete, né? Eu achei que era literal. Não, omelete. Se o Sil falou. Entendi. Homem leite. Muito bem, parabéns. Parabéns, Valeu, Silvio Santos. Essa não foi eu, não. Tem de cristal. Você acertou na cagada, hein? Quase causou uma discórdia no podcast. Tem o quê? Tem de cristal. Tem de cristal? Taças. Você tem cara. Ela te atrapalhou, tá? Não, ele Ó, ganhou. você. Não. Não? Não é isso. Não é taça? Você é muito passudo. Você tem que saber essa. Tem de cristal. Ah, eu O sei. sapatinho da Cinderela. Bola. Ah, tá, não. Não é bola de Eu cristal? pensei em taça. Tem de cerâmica. Tem de cristal. Louça? Tem de cerâmica. Não, Dani. Já sei. Fala. É a Fernanda, vai, Ferd. Vaso. Ô, Camila. Mas, gente, essa mulher hoje tá um Gente, espetáculo. meu Tô Deus. terapeutizada. Psicólogo, eu sou um péssimo jogador. Gente. Tá bom no amor.
Tem no relógio. Né? Oh, perdão. Tem. Nem eu tô entendendo minha letra. Tem no colégio. Tem no colégio, Dani. Tem no colégio, Dani. Alarme. Sino, sei lá. Ai, Pode ser. Não. Lousa. Não. Giz. Tem no colégio. Homem usa. Hoje ela tá que tá, hein? Hoje ela tá que tá. O que tem no colégio que homem usa? E aí? A cadeira. Homem usa cadeira. Tem no colégio, não sei. Não, calma, a Fernanda. Fala, Fernanda. Tem no colégio homem usa? Essa é a pergunta. Só homem usa? Não. Não é o relógio. É que eu tinha lido minha letra errada. Tem no colégio, só homem usa? Não, dá outra dica aí, gata. Tem no bolso. Tem no colégio. Carteira. Ai, eu tô aqui assim, ó. pra ver se vai Carteira! Gente, eu não ia pensar em carteira nunca. Eu falei cadeira, né? É, Eu tô aqui, quase, quase, Ué, quase. mas eu tenho carteira! Hã? É, por isso que eu falei, não. Não. Tem no... Depende. Ó, separem. Ó, essa é dele também. Vai estar difícil. Vai, vamos ver. Essa é mais fácil. Ambulância tem. Com 2 sílabas. Ambulância tem com 2 sílabas. Fala. Ah, mas se for literal é fácil, mas se for igual Não. omelete, eu não consigo. Não, vai, manda aí. Tem. O omelete foi ambulância difícil. tem. Com 2 sílabas. Roda. Nossa, eu tô Não, pensando. ambulância tem roda. Não, seria Contrário de sim, com 1 sílaba. Não. Não. Ambulância tem com 2 sílabas. Contrário de sim. Nome de comida. Macarrão. Aê! Essa Maca, não. Essas é difícil. Ai, É que é gente. difícil quando não é. Quem ganhou? O Dani empatou com a Camila. Acertou uma cada um. Agora assim de em cima, não sei se eu consigo. Mas eu pensei. Eu, a favor de tudo, vou aceitar esse empate. Eu tava A favor aqui. da paz na terra, eu aceitarei esse empate. O que você quer dizer com essa melancia? Tiro 2. Morno não serve. Ou é quente ou é frio. Eu, Fernanda. Pega uma aí, diretor, porque eu não diretor. consigo pensar agora. Pega uma aí. Gente, Pessoa quente é uma pessoa eu... morna. Não, eu tô ele... falando pra pegar uma coisa aí, Ô, ó. Lud, pega meu celular lá fora rapidinho, se você quiser. Eu tenho o joguinho do Mas Silvio. como a gente falou que ia ficar no equilíbrio, Ah, eu sou a favor, eu sou a favor. Eu acho, para. Não vamos na onda do Diego, não. Nós vamos... Ela quer morno. Gosto. Gente, eu sou favorável à paz. A Eu Fernanda. sou favorável à paz. Fernanda é a paz amor. É, eu brinco, Dani, que aqui são 2 aceleradores e um breque. Eu sou o freio. Eu sou o freio aqui. Amiga, não. Tem que ter. Ô, Lud, Não pode vai deixar aí. precisar, Nós não amiga. vamos, nós não vamos. É porque eu tenho, gente, inclusive tem o jogo das 3 pistas, o aplicativo. Vocês baixam pra vocês jogar com a família de vocês. Que é muito legal. É muito divertido. É tira verdade. muitas risadas. E os arranca-rabos também. É, Mas é uma delícia, é uma delícia. Momento de descontração. Agora nós vamos mudar de trilha novamente com a doutora Camila. Comigo? Mas você não vai fazer as perguntinhas? Ah, nós já fizemos todas. Ah, é né? verdade, a gente fez antes, a gente fez no anterior pra deixar os recadinhos, tudo, foi verdade. Então faz uma pergunta-chave diferente aí pra ele, vai que você consegue. Não, infelizmente, hoje o Danilo entregou o podcast sozinho, né? Como sempre. Dani, eu queria te agradecer muito por você ter vindo novamente. Mais uma vez, vou te agradecer. É importantíssimo, ímpar ter um psicólogo sempre. Alguém cuidando e falando da saúde mental. E muito obrigado por você estar com a gente mais uma vez Na Trilha. E que venha muitas e muitas. Com eu certeza. agradeço sempre. Sempre uma boa oportunidade.
E principalmente no ao vivo. Eu acho que o ao vivo ele Nossa, tem vai que ser chegar maravilhoso. chegando, porque a gente vai abrir caixinha de perguntas, pessoal. Se preparem, nós vamos começar ao vivo e a gente vai interagir bastante com vocês. Esperamos vocês aqui no canal, principalmente com o Danilo, né? Pra perguntar, fazer pergunta, a gente desenrolar em um bate-papo bem bacana. Falando nisso, corram lá, se inscrevam no canal, compartilha para muitas pessoas, porque esse conteúdo é muito necessário. E deixa um likezinho que a galera gosta, né? Pra ajudar, né? Pra ajudar. Com certeza. E não se esqueça, precisou de ajuda, fora o profissional, que aqui tem um incrível, 188. Se vocês não querem Isso conversar mesmo. com outra pessoa, 188 de escalar, que vocês vão ter um suporte. É isso aí, Tamilietes. E É um sobre brinde isso, à e o vida nosso brinde. e ao Dani. Danilo, esse Saúde. profissional sensacional. Muito obrigada e até o próximo Trilha. Muito obrigada, pessoal. Beijos. Até breve, né? Com certeza.